a Sara Wimper, que é ativista pró-vida e ativista pró-família. Enquanto isso, vai se preparando o assunto do videoconferência com o padre Evandro para nós terminarmos. Com a palavra. Até 10 minutos, tá? Como é que faz para funcionar? Pode estar lá, eu acho que tá ok. Alô? Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu vou falar com um bebê que não é o meu no colo, mas é importante que vocês possam ver. Eu sou a Sara Wimper, sou do interior de São Paulo, atualmente resido no Rio de Janeiro, já há 6 anos, tenho 25 anos e fiquei muito famosa no Brasil porque eu estava na linha de frente pela legalização do aborto aqui no Brasil. Eu fui a feminista mais famosa do país, a que estava em todos os programas de televisão, na tentativa de legalizar o aborto, que estava sempre na rua. Dei muito trabalho para o Padre Pedro, dei muito trabalho, né, para a Damares, para o Dr. Paulo, dei muito trabalho para essa casa aqui, para o Bassuma, para todos os Provida. E hoje eu tenho o orgulho de falar que eu estou ao lado deles, mas infelizmente nem todas as pessoas... Sim. Infelizmente, nem todas as pessoas aprendem pelo amor. No meu caso, eu aprendi pela dor. Eu era a pessoa nesse Brasil que mais lutava pela legalização do aborto, até que eu sofri um. Mas eu vou começar aqui a minha pequena fala tentando desmistificar um pouquinho os argumentos que os abortistas, inclusive os que eu usava, né, doutor Paulo? Dei muito trabalho. Vou desmistificar um pouco para vocês. Não sou advogada, não sou jurista, eu sou uma ativista. Deus me deu esse dom. Eu não sei exatamente se é um dom, mas eu sou uma pessoa que gosto de ir para a rua, gosto de brigar. Dessa vez eu brigo de roupa, né? Quem me conhece sabe que eu era feminista, saía pelada na rua, fazia muitas coisas ruins e blasfemava muito contra a igreja, porque eu fui ensinada a fazer esse tipo de coisa, né? Eu recebi um treinamento para fazer esse tipo de coisa. Mas vamos começar com os argumentos abortistas mais falados, né? O feto, isso daí não é um bebê, isso daí é só um amontoado de células, um coágulo de sangue. Levanta a mão quem já escutou isso. Pois bem. Então, eu gostaria de dizer aqui que todos nós somos um amontoado de células, né? De acordo com o livro de Embriologia Clínica de Keith L. Moore, a vida inicia-se na concepção, quando o óvulo da fêmea é fecundado por um espermatozoide de um macho. De novo, o desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia quando o óvulo de uma fêmea é fecundado pelo espermatozoide de um macho. Ou seja, se inicia a vida na concepção. O que os abortistas não conseguem provar para a gente é que não se inicia na concepção. Mas, até então, se inicia. Como dizia o médico pediatra francês, Dr. Jérôme Lejeune, aceitar o fato de que, depois da fertilização ou concepção, um novo ser humano começou a existir não é uma questão de gosto ou opinião, é ciência. Além disso, o coração do bebê já começa a bater com apenas 18 dias, mais ou menos 5 semanas. Tem outro argumento também que diz, mas até o 3º mês o feto não sente dor. Quem já ouviu isso? Então pode abortar porque não sente dor. Legal. Vamos lembrar que o sistema nervoso do bebê começa a se formar a partir da 6ª semana. E mesmo que não sentisse dor nenhuma, não justifica sua morte. Esse argumento ele é tão fraco, gente, que é derrubado com um simples questionamento. Se aplicarmos anestesia geral em uma pessoa que não é mais inconveniente, uma pessoa inconveniente para a gente, na nossa vida, a gente pode assassinar essa pessoa? Outro argumento, e esse aqui é muito interessante para vocês prestarem atenção, porque acho que é o que mais a gente escuta. O corpo é da mulher, o feto é só uma extensão dela, meu corpo, minhas regras. Como é que a gente fala para uma pessoa que, na verdade, não é o corpo dela, né? Na verdade, o bebê ele não faz parte do corpo da mulher, ele está apenas ali alojado dentro dela. É tipo uma estadia temporária, né? Se o bebê fizesse mesmo parte do corpo da mulher,
ela já nasceria com ele dentro da barriga, né? Mas ele não faz. Se o bebê fizesse mesmo parte do corpo da mulher, para retirá-lo não seria necessário o procedimento de parto, mas sim de amputação, né? A gente não faz o parto de um braço, a gente não faz o parto de um dedinho do pé quando a gente está com um nível de diabetes muito alto. A gente amputa, né? A gente não faz um parto do dedinho do pé. O bebê ele não tem DNA só da mulher, o feto tem DNA do pai e da mãe. Nenhum ser pode naturalmente fazer parte do corpo de outro com DNA diferente, sem que seja feito antes um transplante de órgão. Aí sim, se fizer um transplante de órgão, o órgão vai ter um DNA diferente da pessoa que estiver dentro. Mas ninguém transplanta um bebê dentro do corpo de uma mulher. Se não fosse também a membrana que protege o bebê, ele estaria expulso do corpo da mulher, pois ele é um corpo estranho dentro dela. Em outras palavras, nenhuma parte do seu corpo é expulsa dentro de você. Não é mesmo? Não é mesmo, gente? E o agente ativo na gestação é o bebê. Ele que regula o líquido amniótico, ele que decide a hora que vai nascer. Eu fiquei grávida já estava com 37 semanas, com uma dor na coluna, não aguentava mais, eu pedia todo dia, filho, pelo amor de Deus, nasce, filho, pelo amor de Deus, nasce. E eu não conseguia controlar, então meu filho nasceu a hora que ele quis nascer. Se o corpo fosse meu, eu mesma daria um jeito. Um outro argumento muito usado é que os abortos vão continuar acontecendo, não é mesmo, gente? Então é melhor legalizar para a gente fazer com segurança. Gente, homicídios, latrocínios, eles acontecem. Visto que são outras formas de assassinar as pessoas inocentes, o que vocês acham de legalizar latrocínio e homicídio? Não dá, né? Então, vamos lá. A legalização diminui o número de abortos. É a maior mentira do mundo, né? A gente já apresentou algumas estatísticas aqui, pesquisas feitas em países como Espanha, Suécia, Estados Unidos, mostram que após a legalização dos abortos nesses países, o índice de procedimentos realizados aumentou até em 625%. Muito mais que o diesel, né, gente? Bom, partindo para outro tópico que eu gostaria de falar, é que um dos argumentos que eu mais ouço, eu acho que todo mundo, levanta a mão quem aqui ouviu, mas são as mulheres pobres, pretas e faveladas, periféricas, que vão continuar abortando e vão morrer. Quem é que já ouviu isso? Já se deparou com esse argumento? Vamos lá, então. Há muitos outros argumentos, entretanto, esse aqui acho que é um dos mais interessantes para ir a fundo. Reparem que há uma ideia de luta de classe nessa narrativa, justamente como a fundadora da Planned Parenthood, a Margaret Sanger, que era abertamente racista, ela queria, de uma maneira silenciosa, aniquilar os negros, proporcionando serviço de aborto para as mulheres negras. Não é à toa que o serviço da Planned Parenthood nos Estados Unidos está alocado nos bairros periféricos, bairros mais pobres, bairros negros, onde há a população negra. Eu creio que os senhores me conhecem, né, o trabalho que eu faço e como as pessoas me chamam muito de nazista, de fascista. Quem é que já foi chamado de fascista, de nazista, por defender a prova todo dia? Pois bem, então não sou só eu. Vamos pensar que Hitler foi um dos pioneiros na campanha a favor da legalização do aborto na Europa, com o intuito de preservar a raça ariana, ou seja, todas as outras raças, principalmente se elas fossem deficientes, pessoas com deficiências, eram induzidos ao aborto em vez de seguir com a maternidade, né? A gente já falou um pouco sobre a eugenia aqui. Então, eu gostaria de dizer, e eu sinto muito que as pessoas do PSOL não foram corajosas o suficiente para estarem aqui hoje, porque elas propuseram essa ADPF e não compareceram aqui. São pessoas que são covardes, porque uma pessoa tem que ser... Uma pessoa tem que ser... 2 minutos para concluir. Uma pessoa tem que ser extremamente covarde de propor a legalização da morte, do assassinato de inocentes e não comparecer
pelo menos para defender a sua posição. E eu gostaria de dizer que por trás de todo abortista há um racista, há um nazifascista. E aqui, agora, eles não passarão. Essa luta de classes nada mais faz que preservar a classe dominante que eles dizem que existe. Estou usando a linguagem deles agora, que é branca e rica, porque nos Estados Unidos a população negra está sendo dizimada. Praticamente branca e rica, assim como todos os políticos do PSOL que estão nessa casa. Eu sei que eu tenho praticamente só mais 1 minuto e eu vou desobedecer porque eu preciso contar só um pouquinho da minha história, eu juro. Eu sou a última, né, gente? Tem um café com leite. Estou virada, não dormi para vir para cá. Eu fui a feminista mais famosa do Brasil. Eu realmente acreditava. Tive uma vida difícil, uma família completamente desestruturada, violenta. Meu irmão foi cooptado pelo PCC, 20 anos de idade, estava viciado em cocaína, crack, e quando eu tinha 16 anos de idade, ele já tinha uns 30, ele enfiou uma arma calibre 38 na minha boca, me expulsou de casa, 16 anos eu estava morando na rua, 17 anos eu estava na prostituição para pagar a minha faculdade, 17 anos e meio eu fui estuprada, 18 anos eu não tinha perspectiva de vida, estava já na automutilação, eu estou coberta agora porque está bem, o ar-condicionado está bem forte aqui, mas eu sou inteira cortada, eu tenho cicatrizes nos peitos, na barriga, na perna, nos braços, porque depois de um estupro, a única coisa que fazia com que eu, além do vício em antidepressivos e ansiolíticos como Rivotril, a única coisa que fazia com que a dor da minha alma parasse era a dor do corpo, por isso comecei a praticar automutilação. Aos 19 anos de idade, conheci o movimento feminista, com aquela proposta maravilhosa de resolver todos os problemas da minha vida, de me tornar uma pessoa empoderada, independente, uma mulher moderna, com 22 anos de idade, assumindo o posto de maior divulgadora do feminismo e da ideologia de gênero no Brasil, desesperada, sem ter a ajuda do pai da criança. Eu fiz um aborto clandestino, com a ajuda das feministas, com Citotec, com Misoprostol, que é absurdamente traficado de maneira completamente clandestina, distribuído gratuitamente, como foi para mim, também para menores de idade. Fiz com a ajuda de uma médica. Lembrem-se que o Misoprostol ele é usado também de maneira legal nos hospitais do Brasil para fazerem abortos, como diz o cislogismo tão absurdo de aborto terapêutico, na verdade, o aborto eugênico, e o aborto também por conta de estupro. Ou seja, eu abortei da mesma maneira que se aborta dentro de um hospital, na presença de uma médica, com o mesmo método. 10 dias depois, eu acordei de madrugada, tendo uma hemorragia fortíssima, com as extremidades da minha mão completamente rígidas, a barriga inchada. O cheiro que saía de mim era um cheiro de morte, um cheiro de podre. E ninguém das minhas amigas, apesar de eu esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, desmaiar, acordar, fazer xixi em mim mesma, fazer cocô em mim mesma, sem ter a capacidade de ter ninguém para me ajudar. Nenhuma amiga feminista minha foi lá me socorrer, porque no Brasil não só o aborto é crime, mas a facilitação de aborto também é. Ninguém queria me levar para o hospital e ser suspeita de cúmplice de aborto. Eu fui deixada para morrer pelas feministas. E só um amigo meu, homem, que as feministas tanto chamam de estuprador em potencial, cristão e católico, me levou para o hospital. E no hospital, fiquei 6 dias internada, recebi várias transfusões de sangue, perdi uma das trompas uterinas, caí no alcoolismo, caí na promiscuidade, tive síndrome pós-aborto, eu não aguentava ver uma criança, um bebê na rua, que eu chorava, o arrependimento me matava por dentro. Só que nenhuma feminista me disse isso. Gente, até quando você compra um cigarro, está escrito todos os efeitos e malefícios do cigarro atrás do pacote, porque ninguém fala sobre os malefícios do aborto.
Ninguém fala. Tratam o aborto como se fosse um empoderamento. Quando os pedaços do meu filho estavam saindo de dentro de mim, eu não me senti empoderada. Eu não me senti independente, eu não me senti uma mulher moderna. Eu me arrependi. É uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu só consegui me recuperar porque Deus me deu uma segunda chance e eu fiquei grávida de novo. É claro que eu não sabia quem era o pai. Eu era feminista. Eu estava sempre tendo relações sexuais com vários homens, porque eu queria ser uma mulher moderna, independente, empoderada, e a família, para mim, era uma instituição patriarcal, egocêntrica, antiquada, blá, 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 que vocês estão acostumados com isso. Mas eu me agarrei à minha gestação e amei o meu filho, e Deus é tão sábio que me deu um filho homem. E eu me afastei de todo o movimento feminista. E há exatamente quase 6 anos atrás, eu estive num programa de televisão com a Alba Ramalho, com a doutora Lenise, que está aqui, com o Bassuma, com algumas outras pessoas, e eu era abortista e estava brigando com eles. E eu me vitimizava, e naquele dia eles me deram um bebezinho pequenininho, desses de 10 semanas, e pediram para rezar por mim, e eu deixei. E a oração adiantou, porque 9 meses depois daquele programa de televisão, eu fiz um aborto e quase morri. E depois que o meu filho nasceu, eu resolvi abandonar tudo isso. E quem veio me oferecer ajuda psicológica, quem veio me oferecer todo tipo de ajuda, de resgate emocional, estrutural, foi o Pró-Vida, não foi o feminismo, não foi o abortismo. Hoje, o meu trabalho é contar a minha história por onde quer que eu passe. Hoje eu vou para vários países diferentes contando minha história, vários estados do Brasil, e atendo gratuitamente, através das casas Pró-Vida, as mulheres que querem fazer um aborto. E eu peço só mais um pouquinho, só agora eu juro por Deus que eu vou concluir, que o padre está na linha. Desculpa, padre, desculpa. Eu já vou terminar. Eu gostaria de falar para vocês o que as feministas nunca falam para a gente, o que as abortistas nunca falam para a gente. Vocês sabiam que o aborto, ele não empodera a mulher? Vocês sabiam que o aborto, ele causa mais de 20 consequências emocionais, espirituais, físicas para a mulher? Culpa, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, comer menos, comer demais, viciar-se em certos tipos de comida, como doce, por exemplo, comportamentos autopunitivos, breve psicose reativa, que é desorientação, confusão mental, distúrbio de memória, alucinações, delírios. 140% mais chances de desenvolver câncer de mama. Mais de 40 estudos que comprovam isso. Perfuração uterina, hemorragia, infecções, esterilidade, inclusive a morte, consequências para a família, interrupção dos laços de afeto com crianças, alcoolismo e uso de drogas, perda de sentimento afetivo humano, relacionamentos mais curtos e divórcio, deterioração do relacionamento do casal, alinhamento, quando a mãe que abortou para de se importar com tudo ao seu redor, como filhos, trabalho, relacionamento, etc. Medo do castigo de Deus, visões ou sonhos com o bebê abortado, ódio contra o homem que a engravidou, medo de engravidar novamente, medo da família, enfim, um monte. Não consegui nem olhar ou lidar com bebês como que aconteceu comigo. Agora, por favor, gente, me explica. Onde que o fim da clandestinidade do aborto resolve todos esses problemas? Não resolve. Poderíamos viver num estado que aniquila os seus bebês por conta de mulheres irresponsáveis? Porque eu sinto muito, gente. Todo mundo sabe, e eu também sabia, que os métodos contraceptivos, que são distribuídos a rodo em qualquer lugar, sem a mínimo de responsabilidade, nenhum deles é 100% eficaz. Sempre vai existir o 0,01% de você engravidar. O fim último da relação sexual, naturalmente falando, é a reprodução. Não estou falando que o ato sexual só serve para isso, mas naturalmente, biologicamente, fisiologicamente, é para isso que serve a nossa natureza. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, quando eu digo que são mulheres irresponsáveis, como eu fui, é porque nós sabemos que pode acontecer e mesmo assim a gente faz. Claro que os homens são irresponsáveis também. E é muito importante eu falar
desculpa a polêmica, mas um orgasmo, uma relação sexual, jamais vai ter o mesmo valor que uma vida. E, para concluir, agora é de verdade, estou no último parágrafo. Por favor, o padre está na linha. O próprio ministro Gilmar Mendes admitiu que uma ADPF não será considerada se houver uma relação ampla, geral e imediata. E eis que eu lhe darei uma opção que vai de encontro ao caminho de Jesus, com a minha vontade, com a vontade do povo brasileiro. São as casas pró-vida. Os deputados, senadores que estão aqui propondo, como os ministros do STF, aqueles legisladores que propõem a legalização do aborto são legisladores preguiçosos, irresponsáveis e incompetentes. Porque as mulheres não abortam para resolver um problema. O problema não é o aborto. O problema é um relacionamento abusivo, a dependência financeira. Precisamos primeiro resolver o problema das mulheres para que elas evitem o aborto, que vai gerar mais problemas. Eu proponho aqui nessa casa a legitimação das casas pró-vida. Muito obrigada e viva a vida!